Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através de um dos nossos canais. Pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises também às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e no domingo, às 20h50, 10:50 da noite. Nós ainda temos no nosso site os 4 últimos programas, Rádio Rio de Janeiro .digital, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, nós vamos encontrar todos os programas gravados até o dia de hoje. Então, hoje nós vamos estudar a mensagem número 60 do livro Pão Nosso, que será lida pelo nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Lógica da Providência. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, quando Paulo diz: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. E Emmanuel comenta: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre,
sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, mais uma vez, Emmanuel, brilhante nas suas palavras, nos fazendo refletir, e Paulo nos deixando claro, né, na sua carta aos Hebreus, o caminho. Então é interessante porque essa carta aos Hebreus, ela é chamada de o quinto evangelho, porque os 4 evangelhos relatam o que Cristo fez na terra. Hebreus registra o que Cristo continua fazendo e oferece aos leitores múltiplas possibilidades de enxergar a Jesus Cristo e seu ministério em favor da humanidade. E ele trata da infindável repetição dos sacrifícios da antiga aliança, né? E demonstra que eles eram ineficientes. Na verdade, você apenas ficava lembrando dos pecados que você cometia. Então Paulo escreve essa epístola para incentivar os membros judeus da igreja a manter a fé em Cristo e não voltar às suas práticas antigas. Então ele realmente faz embora o texto seja relativamente longo, são 39 versículos, nós vamos trabalhar apenas alguns deles aqui para destacar, mas ele mostra realmente, lá naquela época, o que parece que está falando para nós neste momento. Então, o momento é bem oportuno, realmente, para nós refletirmos, porque o mundo todo está passando por dificuldades. Não é só o Brasil, todas as nações, todos os lugares, a Terra está passando por uma transformação. E Paulo vai nos dar força aqui, vai nos mostrar o reforço necessário para a nossa fé, complementando o que Emmanuel, né, trouxe para nós. Então, em Hebreus, Paulo nos diz o seguinte: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Por quê? Porque Moisés, naquela época, ele não tinha a visão que nós já temos. O Paulo tinha na sua época e hoje nós temos. Então, cada um teve o seu momento, né? E apresentou de acordo com a realidade daquela época. E Paulo nos diz: se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Na Igreja Católica, por exemplo, a pessoa fazia uma confissão, né? Alguns ainda são católicos, ainda fazem. Se confessam ao padre, se confessam diretamente a Deus. Mas, enfim, faz um exame de consciência, vê onde pecou e confessa os pecados, mas não mudam a sua maneira de ser e cometem os mesmos pecados novamente. E Paulo, já naquela época, já nos alertava que esses sacrifícios, feitos ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. E ele complementa: pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Então era uma prática, né? Sacrificar os animais para levar com eles os pecados das pessoas. E ao longo do tempo se verificou que não é bem assim que funciona, né? E Paulo nos diz: por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade.
assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Então, Jesus se coloca como o cordeiro, como o touro, como o bode, se coloca para ser sacrificado em nome de todos nós, para que acabasse aquela prática, aquela ritualística de sacrificar os animais. Então ele vai se sacrificar e a partir dali não há mais necessidade de nenhum sacrifício, mais de nenhum animal. A partir daí o sacrifício vai ser de nós mesmos, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. E com isso, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Isso é Paulo nos falando aos hebreus e falando exatamente para nós hoje. E Paulo continua: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Então aquilo que era feito externo, sacrificando o animal, agora a lei está no nosso coração, a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. E na nossa mente, nós sabemos o que a gente faz de certo e de errado, o que a gente precisa corrigir em cada um de nós. Mais adiante ele ainda diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Ou seja, não há mais aquele sacrifício ritualístico para poder entrar no templo. O templo agora está dentro de nós próprios. O que nós temos agora é liberdade total de entrarmos no nosso templo, porque Jesus nos deu essa oportunidade. E essa liberdade, e agora, através do nosso próprio corpo, ele abre um caminho novo e vivo. E Paulo nos diz: nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Então olha que interessante, todo aquele sacrifício de animal, a partir de Jesus, não há necessidade de mais nada daquilo. Quem é o nosso grande sacerdote? Jesus. E o templo, que é a casa de Deus, hoje está nos nossos corações, está na nossa mente. Então Paulo nos lembra, para chegar a Deus, nós temos que ter um coração sincero, ou seja, fazer tudo de boa vontade, fazer tudo para o bem. E ele reforça, com uma fé firme, com a consciência limpa. Então eu não tenho culpa, porque eu posso ter errado, nós erramos. Nós ainda somos imperfeitos, mas a minha intenção foi a melhor possível. E no momento em que a minha consciência está limpa, eu não tenho culpa. E quando eu percebo que eu errei, em vez de eu ficar me culpando, me sacrificando, o que eu vou fazer? Eu vou lavar minha alma, como se diz, Lavar meu corpo e lavar a minha alma, com água pura, quer dizer, com um sentimento puro. Não é aquela água externa do corpo, é a água pela limpidez, Aquela água pura que nós vamos lavar o nosso coração, a nossa mente, para ser digno de se apresentar diante de Deus. E Paulo nos diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Não sempre se diz, Deus é fiel? Deus cumpre, nós é que temos que fazer a nossa parte. E mais adiante ele diz: lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros
E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que nós estamos vivendo hoje no mundo? No nosso Brasil, que está mais próximo, não é isso que está acontecendo. Nós não estamos vendo irmãos sendo maltratados, irmãos sendo insultados, irmãos sendo prisioneiros de diversos tipos de sofrimento, e a gente participa, a gente sofre junto, a gente ora por eles, a gente tenta ajudar, mas tudo isso é aprendizado para nós, porque nós sabemos que isso não vai durar para sempre, isso vai acabar, né? E que vai haver um momento em que tudo isso vai estar vencido e nós estaremos mais fortes. E quando ele nos fala que tudo aquilo que nos foi tirado, que nós suportemos com alegria, porque nós possuímos uma coisa muito melhor que dura para sempre. Então nos faz recordar os nossos queridos irmãos lá nos circos romanos, que viravam tochas, que eram colocados diante das feras e chegavam cantando com a tranquilidade de quem sabe que tudo aquilo vai passar e que Deus vai os acolher, e Jesus está lá nos aguardando após aquele sacrifício, porque nós demos o testemunho da fé. Recentemente eu vi um pastor pregando, está na internet, né? E ele diz que nós estamos vivendo um tempo de provação, e agora nós vamos mostrar quem é o crente verdadeiro, quem é que acredita realmente, porque as provas vão vir, a fome está chegando, as dificuldades estão chegando de toda ordem, né? A fome de justiça, a fome da comida e por aí vai, né? Então, nesse momento é que a gente tem que mostrar que a gente vai com alegria, vai suportar o que tiver que suportar, porque lá na frente nós vamos ter a nossa recompensa. Como diz Paulo, né? Não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Ah, mas é muito difícil. Claro, ninguém falou que ia ser fácil. Não foi isso que Jesus nos disse? O caminho é de pedras, mas a porta é estreita. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nos esforçar para conseguir vencer, né? Então, tenhamos fé. Acreditemos que o que está nas Escrituras Sagradas está bem claro, né? Paulo nos lembra, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar, que é o grande mestre, né? E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. É Jesus quem fala, né? Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Paulo nos lembrando, pelo contrário, temos fé e somos salvos. Em uma outra tradução, ela diz, cremos na conservação da alma. Nós sabemos que a vida não acaba com a nossa morte, com o sacrifício do corpo. A vida continua e a gente vai estar no reino dos céus, no reino de Deus, o nome que quisermos dar, na felicidade plena, na espiritualidade pura, se nós realmente fizermos a nossa parte. E o Emmanuel, ele deixa bem claro para nós, né? Que nós, que estamos tentando aqui a nossa fé sincera ser cultivada, o mundo nos vê como grande sofredor. Poxa, em vez de ver a novela, o cara vai para a igreja, o cara vai para o templo, vai para o centro espírita, vai fazer distribuição de cesta, de alimento, vai fazer caridade, vai fazer isso. Pobre coitado, é um sofredor. Para quem não conhece, acha que a gente está sofrendo, né? Não sabe que, muito pelo contrário, né? A gente está se realizando, né? Tem pessoas que dizem, não vou para nenhuma religião, não, porque ela vai começar a me falar que eu tenho que sofrer, que o sofrimento faz parte. Até quem diga, não, os religiosos, eles são
de certa forma, até masoquistas, porque gostam de sofrer. Mas não é isso, o entendimento deles está errado. Nós não gostamos de sofrer, nós entendemos por que sofremos. E a nossa fé nos faz levantar e suportar o que tiver que ser. Porque nós sabemos que Deus só dá a cruz do tamanho que a gente pode suportar. E nós sabemos também que sempre temos um irmão sirineu junto a nós para nos ajudar a suportar as nossas dores. Então, na medida em que a gente vai tendo essa certeza, a gente vai suportando cada vez mais, tá? E as pessoas que vivem aí na fantasia exterior, né? Elas acham que estão agradando, estão ficando muito ricas à custa de sacrifício das pessoas, com corrupção, com erros de toda ordem, né? Vivendo o dia a dia sem pensar no amanhã, vivendo só o hoje, né? Que, como diz a música, deixa a vida me levar. Vai levando, vai ver aonde você vai dar. A porta larga está lá, está aberta. Depois, para voltar, o caminho é de pedras. Vai ser mais difícil. Depois que cai, para subir a montanha, vai ser mais difícil. Mas o mais importante, não é impossível. Ainda assim, aquele irmão que caiu mais do que nós, ele ainda vai ser resgatado também, porque Jesus diz que todos serão resgatados. E essa é uma certeza, é a palavra dele que ele nos passou. Então, tudo que acontece no nosso entorno, tudo que acontece conosco, é normal. E o Emmanuel nos diz, né, que o fenômeno é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Chega uma hora que a gente desperta, não tem jeito. Não quero mais essa vida, esse sofrimento, não quero mais essa vida inútil. E a gente busca Deus, busca Jesus, e lá está Ele com seus irmãos nos ajudando para que a gente possa vencer. Então, Emmanuel nos lembra, a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Então, nós não vamos entender nunca. A justiça de Deus, ela é plena. Mesmo que nós não entendamos, a gente sabe que a justiça de Deus será feita. Se não for hoje, vai ser amanhã, no tempo de Deus. Nós temos que confiar. E Emmanuel nos lembra, o Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Então Deus só dá a cruz que a gente pode suportar. A prova é proporcional à nossa capacidade de vencê-la. O professor não vai dar uma prova de nível universitário para uma criança que está no primário. Então tudo adequado. Na medida em que a gente se fortalece na nossa fé, no nosso conhecimento, na nossa mudança para o bem, as provas virão cada vez mais difíceis, né? E Jesus deu a prova mais difícil. Nós estamos tão longe ainda de ser crucificado como foi Jesus. Então, nós temos que ter a certeza de que nada é por acaso. E Emmanuel nos lembra, os frívolos, os oportunistas, não obstante as aparências, parece que eles estão bem, né? São habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Então, esses irmãos, eles vão cair rapidamente, mas serão resgatados. E os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Nós ainda não somos nem o espírito nobre que nós estamos forçando, querendo ser, nem somos mais aqueles frívolos e oportunistas. Acredito que todos nós que cremos, que já temos um conhecimento, que já nos esforçamos, nós estamos no meio, né? E Emmanuel nos lembra, só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Senhor, se puder afastar o cálice, afasta. Mas, se é da tua vontade, que se faça a sua vontade. É o exemplo de Jesus. E nós sabemos que ninguém concede a responsabilidade de um barco
cheio de preocupações e perigos a simples criança. Deus não vai colocar na nossa frente uma prova que a gente vai cair nela, que não vai vencer. Deus sabe exatamente a nossa capacidade e quanto maior a prova, mais a gente cresce, mais a gente se aproxima do divino. Então, meus irmãos, confiemos, nada é por acaso, Jesus está no leme e Deus é Pai de toda a humanidade. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.